Pronto, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui, né, para a gente resolver a prova de física que passou, né? Estava dando uma olhada e caiu uma mais teórica, só tinha a última de cálculo, né? Então estava uma prova, sinceramente, na minha opinião, estava uma prova fácil, né? Para quem estudou, né, quem se ateve aos detalhes das aulas que a gente compartilhou, né? Que a gente viu muita teoria, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês a resolução da prova, tá certo? Essa aqui foi a nossa prova de física. E na primeira questão, pessoal, ele bota um texto básico, né? Mas, sinceridade, nem precisava você ler esse texto, tá certo? Ele fala aqui o seguinte, ó. No momento da formação dos rastros, né? Porque esse texto ele fala sobre aqueles aviões que às vezes você olha para o céu e vê um rastro, né? Que parece que está soltando uma fumaça, né? E ali é vapor de água, né? Tipicamente o texto fala sobre isso, né? E aí, no caso, pessoal, nem precisava muito do texto, né, como apoio, tá certo? Porque ele fala aqui o seguinte, ó, no momento da formação dos rastros, o avião encontra-se em velocidade de cruzeiro considerada constante. Então, pessoal, a gente falou muito sobre isso, né? Qual é a principal característica do movimento retilíneo, né, uniforme? Era que a velocidade era o quê? Constante. Então, como ele falava aqui ó, no texto, velocidade constante, ó, você não tinha nem dúvida em marcar qual item aqui, pessoal. Você marcaria aqui o item B, né? Então, aqui para a gente, pessoal, era o item B, tá certo? Dessa prova aí, né? Questão fácil demais, tá certo? A questão 27, ele fala o seguinte, ó. Ao realizar o movimento para seu saque, o jogador de tênis arremessa uma bola verticalmente para cima em uma trajetória retilínea. Tem rotação. Para ter seu melhor saque, ele deve atingir a bola no seu ponto mais alto da trajetória. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, no ponto mais alto da trajetória, né, a bolinha, tá certo? No ponto mais alto da trajetória, a bolinha ela para, né? Para poder fazer o quê? Ter um movimento de descida, não é isso? Então, aí nesse caso, no ponto mais alto, tá certo? Ele fala o seguinte: a velocidade final dela é quanto? É zero, né? Então você marcaria qual item aqui, pessoal? Marcaria o item C, ó, possui velocidade nula, né? E a aceleração igual à aceleração da gravidade local. Ou seja, a aceleração dela é a aceleração da gravidade. Então, quando eu jogo um objeto para cima, quando esse objeto chega no ponto mais alto da trajetória, ele para poder descer. Então, na hora que ele para poder descer, a velocidade ali é nula, né? Então, também é questão aí de teoria, né? Então, a 27 você marcaria aí o item C, tá certo? A questão 28, né? Ele fala assim, ó, em vários parques de diversões, a montanha russa chama a atenção pelo seu tamanho e pelos gritos quase desesperados dos participantes durante uma volta. Para que o carrinho possa executar uma volta completa, é necessário que exista um motor para impulsioná-lo, né, inicialmente. E em várias montanhas, fazer subir ladeiras íngremes, né? Então ele pergunta qual a necessidade da presença desse motor. Então, pessoal, na montanha russa, você vai ver que existem várias coisas que fazem com que o carrinho perca a velocidade, né? Principalmente o atrito do trilho, né, com as rodas, né? A velocidade do ar, né? A velocidade do ar também, né? Quer dizer, a velocidade do ar, não, a força de resistência do ar faz com que o carro também perca a velocidade, né? Então, pessoal, a energia cinética, nesse caso, ela não se conserva na montanha-russa. Por isso que tem esses motores, né, para poder impulsionar o carrinho em algumas partes. Então, você marcaria aqui, pessoal, o item E, ó, a energia mecânica se dissipa durante o deslocamento do carrinho.
devido às forças de resistência, né? Então, essa força de resistência que ele fala, pessoal, é a força de resistência do ar, né? Quer ver você vai viajar, bota a tua cara para fora do carro e abre o olho para ver se o vento não bate na tua cara e se tu não fica com o olho lacrimejando, né? Então, o ar também faz resistência, não é isso? E também sem contar com o atrito do trilho, né? Com as rodas do carrinho, né? Então, ali também causa uma certa resistência. Então, nesse caso, a letra A ele fala, a energia mecânica deve ser conservada. Nesse caso aqui, não, né? A energia total do sistema não se conserva, né? Então, na verdade, pessoal, aqui era aquela parte da energia mecânica, né? Que a energia mecânica é igual à energia cinética mais, tá certo? A energia potencial. E aí, nesse caso, como tem resistência, né? A energia, o quê? Dissipada, né? Esse aqui é um sistema não conservativo, nesse caso aqui, tá certo? Na teoria, na prática, nas questões práticas, ele às vezes ele fala quando o sistema é conservativo, quando ele é não conservativo. Então, quando existe forças de resistência, né? O sistema é não conservativo. Ou seja, tu vai lá para o Beach Park, todo brinquedo ali, escorregador do Beach Park tem água, né? Por quê? Que é para diminuir o atrito do seu corpo com o brinquedo, né? Se não tivesse água, duvido que você escorregasse naquele toboágua. Você ia se ralar todinho, não é isso? Então, ali também no toboágua do Beach Park, é um sistema ali também não dissipativo, não conservativo, né? Ele tem dissipação também de energia, tá certo? Então, aqui você marcaria qual item? Você marcaria o item E, né? Ficava totalmente aí, né? Marcando o item E, e aí você ia saber que o sistema aí é um sistema não conservativo, tá certo? Justamente porque ele precisa desse motor, né? Para poder impulsionar ele em várias partes, né? Porque se não fosse, se ele não precisasse do motor, o sistema era conservativo. Uma modalidade de energia se transformava em outra, né? A potencial se transformava em cinética e assim sucessivamente. Mas como a gente sabe que o sistema não é um sistema perfeito, né? E existe esses intemperos, né? E principalmente o ar, né? Faz resistência, você marcava o item E, beleza? Essa daqui também, pessoal, estava analisando muito fácil. Um passageiro transporta sua mala em um piso horizontal conforme a figura abaixo. Então, para isso, não necessita de grande esforço, devido à posição das rodinhas, né? As forças que atuam sobre a mala, além do passageiro puxando, são a força peso, a força normal e a força de atrito, né? Então, pessoal, a força peso está aqui para baixo, ó. A força de atrito está aqui para trás, né? E a força normal está aqui para frente, ó. Então, aqui é o peso, aqui é a normal e essa aqui é a força de atrito. Aí ele pergunta, pessoal, só em relação à força peso. Pessoal, a força peso, como ela faz 90 graus com o deslocamento, né? O trabalho é nulo, né? Lembra? Trabalho, né? É nulo quando? Quando a força e o deslocamento, eles fazem 90 graus, né? Então, se eles fizerem aqui 90 graus, a força e o seu deslocamento, o trabalho da força é igual a zero. Então, eu morri de falar isso aqui quando o médico está levando a mala, né? Então, quando ele carrega a mala, né? Um médico, né? Então, um doutor está carregando uma maleta, né? Então, o peso, a força que ele coloca aqui e o deslocamento dele aqui, ó, se fizerem 90 graus, o trabalho é nulo, né? Então aí você marcaria o item que falava justamente a força-peso durante o deslocamento horizontal não realiza o trabalho. Porque o trabalho é zero. Por quê? Porque a força-peso aí nesse caso, né? Ela é perpendicular, ó, a força-peso é aqui, ó, ao deslocamento do carrinho, ó. O deslocamento está para cá. Então, olha aqui eles formando aqui um ângulo de 90 graus. Ó. Então, o trabalho, né, a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo
né? Então, como esse ângulo aqui, θ, é 90, né? Então, o trabalho fica igual a força, deslocamento, vezes o cosseno de 90 graus. Então, quem assistiu a aula aí do Gino, né? Trigonometria, a gente sabe que aqui 90, aqui é o eixo do cosseno, aqui é o eixo do seno. Aqui é o ponto cartesiano 0 e 1, né? Então, aqui é o cosseno e o seno. O seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0. Então, como o cosseno de 90 é 0, 0 vezes d vezes f, o trabalho passa a ser nulo, né? Por isso que ele não realiza trabalho. E aí você marcaria o item C, né? Aqui na sua provinha, você gabaritava aí o item C. Então, pessoal, a prova aqui, sinceridade, eu não achei uma prova tão difícil, né? Acho que já teve provas mais difíceis do que essa, né? Aqui, pessoal, ele quer o módulo da força resultante. Então, quando a gente estudou vetor, eu lembro que eu falei que quando dois vetores partem da mesma origem, a resultante é aonde, pessoal? É no meio delas, não é isso? Ó? E aí você aplica qual regra? A regra do paralelogramo, não é isso? Ó? Então, qual é a regra do paralelogramo, professor? Você fazia aquela lá, ó. A força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Aí aqui você bota o símbolo de mais, né? Mais duas vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo, que aqui é o cosseno de 90 graus. Aí aqui, de novo, pessoal, essa conta aqui todinha eu nem faço. Eu acabei de ver na questão anterior que o cosseno de 90 vale quanto? Zero, né? Então, duas vezes F1 vezes F2 vezes zero, isso aqui tudo dá quanto? Zero. Então, a resultante se resumia a ficar como? 3.000 ao quadrado mais 4.000 ao quadrado, né? Então, a resultante ficava 3.000 ao quadrado dá 9 milhões, não é isso? Aqui dava 9 milhões. 4.000 ao quadrado dava 16 milhões. Aí 9 milhões mais 16 milhões dá 25 milhões, não é isso? Aí a raiz quadrada de 25 milhões, não é isso? Dava quanto? 5.000, né? Ó. Pessoal, aqui era o famoso triângulo retângulo 3, 4, 5. Eu não perdia nem meu tempo, pai, ó. E tem A, ó. Eu não fazia nem esses cálculos aí, ó. Vi 90. Cosseno de 90 é zero. Já descartei parte da fórmula, né, ó. E aí o triângulo 3, 4 e 5, né? Hipotenusa é 5. Só que ele botou 3.000 e 4.000 aí. Então era 5.000, né? Famoso triângulo retângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. Qual a regra eu apliquei aí? Regra do paralelogramo, tá certo? Então, pessoal, desejei para vocês uma boa sorte, tá certo? Para todo mundo. Espero que todo mundo aí tenha algum êxito, tá certo? Se não servir de, serve de experiência, né? Tenta outra vez, nunca desistir, né? Ninguém pode ser bom 100% em tudo, né? Mas essa é a minha contribuição que eu tenho a dar para vocês, tá certo? Um abraço aí para todo mundo, pessoal. Até uma próxima vezada aí, talvez ano que vem, que não passou, não desista, né? Tente, fique tentando até você conseguir. Beleza? Abraço, então, pessoal, para todos.